a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente, 30 do segundo tempo. Saudação, pessoal! Estamos na área, no ar e nas redes, mais uma vez aqui no canal 30 de Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui nossas opiniões são sinceras e autênticas, pois nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados pelo futebol. Então, se você é como nós e gosta de futebol, gosta de acompanhar, gosta de dar seu palpite, venha com a gente aí, se inscreve no canal, dando lá o like no vídeo, faz seu comentário, divulga aí o conteúdo para os seus amigos. Dá uma cornetada na gente se você quiser, não te custa nada e nos ajuda aqui a dar relevância no YouTube e fazer o canal crescer para derrubar essa mídia tradicional aí. Hoje é sexta-feira, o dia tradicional aqui do canal de exaltar os torneios das Copas. Agora teve os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil. Demos uma errada aí, mas futebol é assim mesmo, né? Então vamos lá para o nosso quadro aqui, Subindo na Copa. Eu sou o Gessé Cochanovs e comigo aqui o Douglas Bissoli. Daí, meu amigo, essa foi uma rodada de pênaltis, né? Teve bastante disputa de pênaltis aí, que alguns jogos que eu cravei aí que estava decidido, não foi tão fácil assim, e outros errei, né? Por onde você quer começar aí? Erramos, né? O futebol é uma delícia, né? Por isso que o futebol é gostoso. Que nem diz o Abel no seu discurso, não é uma fórmula matemática, né? Tem essa caixinha de surpresa. Então, eu vou começar pelo que mais me surpreendeu. Eu não sei o que mais me surpreendeu. Ou a vitória do Corinthians, ou a derrota própria do Galo. Não sei. Eu acho que essa foi a grande surpresa para mim. Pelo que o Galo jogou contra o Palmeiras no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, eu achava que ele ia se classificar fácil até mesmo no jogo contra o Corinthians, que ganhou moral depois que ganhou do Fluminense em casa, né? E para mim foi uma surpresa, porque o Galo, eu não sei se o Galo subestimou a força do Corinthians dentro de Itaquera, porque o Kudê jogou com o time principal com força máxima no Campeonato Brasileiro e poupou na Copa do Brasil, né? Entrou com um time misto e acabou o Corinthians crescendo e dominando a partida inteira. Então, eu acho que o destaque dessa rodada, dessa fase das oitavas, foi a classificação do Corinthians em cima do Galo. Eu concordo bastante contigo aí, no sentido que o futebol ele tem essa magia aí, justamente porque é um esporte à parte, né? Eu estava assistindo nessa semana aí as finais lá da NBA, por exemplo, ali. Dificilmente um time mais fraco vai conseguir ganhar num basquete, num vôlei, no futebol. Já é o time mais fraco, qualquer circunstância tem chance de ganhar. E assim, e o futebol de hoje, aquele jargão de não tem bobo no futebol, é bem isso. Então, por mais que o Corinthians estava mal, e assim, ganhou uma vitória do Fluminense e deu moral para eles, mas é um time forte em casa, né? Então, não dá para dizer assim que já ganhou, a gente fala aqui porque tem que dizer o que acha, mas na prática mesmo, no futebol não dá para você cravar nada, né? E aqui do jogo eu acho o seguinte, aqui que o Galo estava bem no jogo. Ele começou bem, ele estava até tendo bastante lances perigosos, assim, mas em uma lambança da zaga, o Corinthians abriu o placar, inflamou a torcida, e daí no começo também já foi no segundo tempo para cima também de volta, com muita força. Daí levou pros pênaltis, né? O Corinthians aí em casa, a torcida empurra bastante. Eu não acho aqui que o cara tenha poupado, sabe? Assim, eu até discordo um pouco da mídia, porque se você for ver o histórico do Galo, ele sempre faz esse rodízio. Ele vai alterando os jogadores, assim. Não é que ele tirou um ou outro jogador, não foi assim. Não acho que ele menosprezou e nem poupou, assim. Eu acho que a estratégia do Cudê é essa de jogar.
em tese era um jogo assim que ele poderia fazer, se ganhou de 2-0 e estava bem no jogo. Esse é que futebol dá nisso, né? E também o que faz a diferença aqui nos pênaltis, né? O Hulk, o cobrador oficial, perde o primeiro gol, isso influencia os outros batedores, né? E também o Cássio. O Cássio é o grande pegador aí de pênalti do futebol brasileiro aí, eu acho assim, ele talvez não pegue, mas é um cara que cresce, todo mundo tem medo de bater nele, né? No pênalti nele. Então, acho que foi merecida do Corinthians por essas situações, mas não acho assim que o Galo, acho que foi mais o Corinthians ganhou, teve um pouco até de sorte assim, fazer os gols no momento certo, e o Galo teve suas chances, não conseguiu fazer, e foi aqui, acho que merecida essa classificação do Corinthians. Eu também acho. Eu só acho que o Galo só teve uma chance só. Na bola do Paulinho, lá no segundo tempo. Acho que teve só aquela chance e não teve mais nada. O resto não criou muita coisa, não. Para mim foi bem decepcionante o futebol do Galo nesse jogo aí. Esperava um time muito mais aguerrido, muito mais competitivo, como foi no Campeonato Brasileiro, no jogo passado. E para mim não entrou fresco, não. Entrou desgastado. E para mim eu acho que o Cudê errou. Deveria ter se poupado no Brasileiro e focado no mata-mata da Copa do Brasil. Para mim houve um erro de estratégia aí do treinador do Galo. Mas Corinthians passou com méritos, o Pô fechou o projeto, está ativo ainda, está vivo. E o outro jogo aí também que quase deu zica aí, zica que eu digo no sentido que estava certo, foi o jogo de ontem, né? São Paulo Sport. Você vê que no futebol também, na mesma linha, né? O futebol ele é muito interessante, porque o São Paulo fez o resultado fora, primeiro tempo jogou muito melhor que o Sport, fez mais um, então abriu a vantagem de 3-0. Então ele estava assim, quando fez o terceiro, eu nem assisti mais. Falei, agora não vai ter nem chance pro Sport mais. Mas no fim acabou virando o jogo. 3-1 e levando. 3-1 é um resultado assim, quase impossível. É o poderado do futebol que faz até. Não digo nem a vitória do Sport, mas depois de ter levado de 3, estava praticamente 3-0 do segundo, e fazer 3-1. É o futebol que traz essa paixão mesmo, né? Mas só que daí é mais uma crítica que eu faço aqui, que eu já falo. O time igual o Sport fez 3-1, não pode perder nos pênaltis. Tem que vir com força máxima para ganhar. Porra, ganhar do São Paulo lá, daí perde faz o mais difícil. Deu mais fácil, não consegue. Pô, daí complica o. Esse jogo foi engraçado, que o São Paulo foi o terceiro e poderia ter feito o quarto, igual o Inter. Né? Vamos falar do Inter também. E daí, se você for ver, foi tudo num tempo só, né? Porque o primeiro gol do Sport foi no finalzinho, no apagar das luzes já do primeiro tempo. Sim. E no segundo tempo veio e o São Paulo tomou 2 gols iguais, né? Batida de escanteio, no primeiro pau, gol. Então, foi até curioso. Quando eu vi o gol de novo, replay? Tá passando replay? Não, era outro gol. Aos 95 já. E eu acho que o Sport mereceu a vitória, mereceu levar para os pênaltis. Aí eu não sei, é aquela situação que o amigo falou, né? Não pode perder nos pênaltis, mas já fizeram bastante, já fizeram bastante. Ganhar do São Paulo lá, primeira derrota do Dorival, e pênaltis, querendo ou não, eu achava que o São Paulo estava mais convicto, digamos assim, por mais que perdeu a classificação no tempo normal, eu achei os jogadores mais seguros para bater do que os jogadores do Sport. Deveria ser o contrário, né? Como estava naquele ânimo, naquela empolgação, deveria ter baixado a adrenalina do São Paulo e crescido do Sport, né? Mas não. Como quando errou a segunda cobrança, igual a gente estava falando que o Hulk bateu e perdeu. Aí veio o Edenilson, bateu e perdeu. Pô, que também é um exímio batedor, né? Ele raramente perde pênalti. Aí você vê nessa partida aí com o Luciano Jabá, atacante, foi lá e perdeu a segunda cobrança, aí complicou.
Tá, nessa mesma linha, nós estamos falando da magia do futebol aí, vamos para esse jogo do Inter e o América, né? Assim, eu já tinha, pelo dos times no Campeonato Brasileiro, agora o Inter passou por um rolo compressor no América, né? No primeiro tempo. Então ali ele que fez 3, podia ter mais, mas parece assim que a fase do Inter tá tão mal que até quando ele tá bem, tá fazendo demais, acaba mudando, né? E também parece que eu vi entrevista do Wagner Mancini, parece que fechou o pau no intervalo lá do América, e brigaram tudo, até ele falou que isso que ele vai colocar para frente agora, então que vai colocar o MMA lá para os jogadores aí, para mudar, né? E daí então ele estava ganhando o jogo, daí leva o gol, porque assim, foi um pouco também surpresa levar aquele gol, porque o América não estava bem no jogo. E daí nos pênaltis ainda é eliminado por um detalhe lá, porque teve aquele VAR para ver, acho que a bola lá, então aqui o Inter acho que teve mais aqui a zica que ele tá azarada que teve porque ele já tinha jogado bem com o América lá, ele teve aquela questão de ser expulso e fazer o gol, e aqui também tava tudo bom, é para dizer que matava o jogo, 3-0 no primeiro tempo, jogando em casa. Aqui é o futebol, a magia do futebol mesmo aí, que dá graça aí da gente continuar assistindo, porque não tem explicação essa derrota E ainda se fosse assim, digamos que o Inter estivesse jogando com o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que na minha opinião é o melhor time do Brasil, ou o Flamengo, que tem as estrelas, não, estava jogando com o América, que está na penúltimo colocado do Brasileiro. Assim, não é uma coisa assim que fosse fácil de resolver. Então, o futebol tem essa graça aí dessas situações, né? Sim, o fator ali foi engraçado, porque mesma coisa que o São Paulo, no finalzinho, né? Como o São Paulo tomou o primeiro gol no finalzinho, mas o Inter ainda levou para o intervalo 3-0 na bagagem, né? 3-0 na bagagem, cansado, lógico, correu bastante no jogo, produziu bastante, fez os 3 gols, estava com a classificação praticamente resolvida, né? Aí poderia ter feito o 4º gol em 2 ocasiões, não fez e tomou o gol. E ali, daí já pesou para a cabeça dos jogadores e uma infelicidade, né? O Carlos de Pena escorregou, encostou o pé direito antes da cobrança e 2 toques e perdeu. Eu tava até vendo o pessoal reclamando, não, mas tinha que voltar a cobrança. Não, 2 toques, perdeu a cobrança de pênalti, não tem o que fazer. Por isso que eu É digo felicidade total. É isso que o amigo é, falou, às vezes tá a zica, né? Tá lá em cima, que não deu nada certo. A mesma coisa que aconteceu no Gauchão, que foi eliminado por Caxias nos pênaltis do Beira-Rio, aconteceu de novo, né? Ótimas cobranças. essa do Inter, assim, não é que ele sentiu o gol e foi para os pênaltis, ele estava bem nos pênaltis também. Não, por isso que eu digo que foi uma coisa inexplicável, porque às vezes acontece do time levar o gol no final e daí desanimar e de cabeça baixa para os pênaltis. Não achei que aconteceu isso com o Inter, eu acho que foi assim, circunstância do futebol mesmo que muda, né? Sim, mas o que eu digo assim é que sentiu naquele sentido, no sentido amplo que, pô, a gente estava ganho, agora vamos ter que correr um pouquinho mais e jogar a bola de novo, porque decorreu bem a partida. E nos pênaltis foi só infelicidade, porque todas as cobranças foram bem feitas, inclusive tanto do Inter como do Coelho, mas é coisa do futebol, coisa do futebol. E nessa também dos pênaltis, né? O jogo do Bahia e Santos. Aqui eu falei que ia dar empate isso aqui, né? Então vou puxar pro meu lado, que errei uma, mas aqui acertei. Mas só que também, acho que essa rodada da Copa do Brasil aí exemplifica muito o futebol, né? Porque o Bahia foi melhor no jogo, o João Paulo lá do Santos, goleiro, pegou tudo, foi destaque do time. Até no gol que ele levou, ele fez uma defesaça lá e depois o cara acertou um golaço para ter. Daí, tipo, engraçado também que no jogo o Santos não jogou nada, o Santos, né?
Daí depois o Bahia fez 1-0, estava no segundo tempo segurando. E aos 40, no contra-ataque, o Bahia perde um gol, assim, 3-1. Poderia matar o jogo naquele lance. Daí vai para o último minuto de jogo, do escanteio, faz o gol e leva para os pênaltis. Aqui também poderia o Bahia entrar desanimado aqui e o Santos mais empolgado, até pela vitória do goleiro, que estava muito bem, mas acabou dando Bahia. E assim, aqui tem que destacar, acho que o merecimento do Bahia não existe justiça no futebol, mas seria muito injusto o Bahia ser eliminado, porque o Santos jogou muito mal o jogo. Foi assim, em detalhes que conseguiu passar. Mas também na mesma linha desse futebol mágico aí. E para mim o Bahia jogou bem e jogou melhor do que o Santos as duas partidas. Sim. Na minha visão. E passou nos pés uma coisa de futebol, né? Coisa de futebol. Teve aquela reclamação dos jogadores e torcedores do Santos, referente que no primeiro gol a bola teria saído na lateral, mas pelas imagens parece-me que não. Igual a situação ali que teve com o Roger Guedes, né? O pessoal estava falando se a bola saiu ou não, mas a princípio manteve lá a esfera dele em cima da linha, então um gol legal e passou merecidamente o Bahia, na minha visão. E ali acho que até nesse do Roger Guedes parecia que ia ser mais que essa do Santos. Acho que a do Santos ali e tava na cara do Bandeirinha ali. Mas foi uma bobeira do zagueiro ali também, né? O cara quis deixar. Aliás, tivemos vários gols de falhas de zagueiros, né? Nessa rodada aí do Grêmio. Depois a gente vai falar do jogo do Grêmio, esse daqui, o do Corinthians, que acho que quando abriu o placar foi numa falha. Mas ali acho que foi um gol legal. Também tem VAR, né? Acho que até ali, não sei se o VAR pode interferir nessa questão do... Pode, porque é circunstância de gol, né? Qualquer irregularidade achada na jogada, se realmente saiu a bola, o VAR pode intervir. Mas foi aqui, acho que merecido essa classificação do Bahia. E tivemos aí o confronto dos reis das Copas aí, né? O Grêmio e o Cruzeiro. Para mim aqui, acho que assim, o Cruzeiro foi melhor no jogo, sabe? Assim, pressionou bastante, mas só que o Grêmio foi letal, né? Aquela falha da zaga lá, marcou seu gol. Depois que nem diz aí, o pessoal soube sofrer, se defendeu bem. O Renato ali, o Renato é um copeiro, né? Ele mostra a estratégia, acho que ele fez o gol, ele sabia que acho que tem muito assim, essas do Renato Gaúcho, assim como acho o Felipão ali, eles têm essa ideia de estratégia do jogo, da Copa, né? Ele não precisava jogar bem, não precisava ganhar. Ganhou o jogo, até na entrevista antes ele já tinha falado que não, a gente precisa só empatar e ir para os pênaltis, então ele já sabe jogar isso. Talvez para o Cruzeiro ali faltou um pouco mais de qualidade para fazer o gol. E daí foi aqui, acho que o Grêmio soube jogar na estratégia que teve. E teve ali um lance polêmico do gol do Grêmio também, né? Que passa meio despercebido pela classificação. Mas eu não sei se aquela falta poderia ser marcada, assim, talvez fosse ao contrário, eu não sei se o árbitro marcaria um pênalti, por exemplo, no lance lá do gol anulado. Não sei se chegou a ver esse lance, mas para mim, eu não sei, eu não marcaria, e também acho que o árbitro não marcaria se fosse ao contrário um pênalti. Então, ainda bem que o Grêmio classificou, mas é bem polêmico esse do pênalti. E destaco aqui que o Grêmio sabe jogar Copa e o Renato sabe jogar isso pelas estratégias que monta. Grêmio copeiro, né? Grêmio fazendo valer os seus 5 títulos de Copa do Brasil, 3 de Libertadores, então Grêmio muito forte nas Copas. E eu acho que é o que o Renato vai apostar tudo, né? O Grêmio, eu acho que, por mais que esteja bem no Campeonato Brasileiro, acho que ele deu uma subida no Campeonato Brasileiro ultimamente. Deixa eu até ver aqui qual que é a classificação do Grêmio, mas tá em 5º no Campeonato Brasileiro. Tá bem, mas eu acho que o que o Grêmio vai apostar e o que o Renato vai apostar vai ser na Copa do Brasil. Não tenho dúvidas disso, né? Para mim, foi falta no segundo gol,
Eu achei que foi falta. Eu acho que o Cuiabano lá empurra, desloca o zagueiro, que estava na bola, tava ele na bola, ele ia conseguir tirar aquela bola, daí aquele empurrão, para mim, foi falta e desequilibrou o zagueiro do Cruzeiro, e por isso que daí o Cuiabano, o jogador do Grêmio, conseguiu tocar para o Bitelo fazer o segundo. Então, eu achei que o juiz acertou. Eu marcaria a falta também. Mas o gol do Grêmio veio do erro do zagueiro do Cruzeiro, né? Que tocou despretensiosamente para o lado. E aí que se fala, né? Que Copa é aquele desvio de atenção, aquele déficit de atenção no momento do jogo pode mudar tudo, né? O Cruzeiro estava melhor, estava se impondo, teve o domínio total da partida, isso ninguém se discute, mas não reverteu em gol. E o gol do Grêmio veio de uma falha do zagueiro do Cruzeiro. Então, coisas do imponderável, coisas do futebol, coisa que o jogador do Grêmio estava atento e um vacilo do zagueiro do Cruzeiro. Coisa que acontece. Passou o Grêmio por Copa. Eu pensei que o Cruzeiro ia passar porque estava jogou melhor, está no momento melhor, mas aí Grêmio imortal passou, palmas para o Grêmio. Por isso que eu digo assim também, talvez teve o domínio do Cruzeiro, mas não sei se também não é a estratégia do Grêmio foi essa, sabe? Assim, de deixar o Cruzeiro jogar, porque se ele pressionou um pouco, mas não teve aquelas chances claríssimas assim que o Cruzeiro teve bastante chance, mas por isso que às vezes eu acho assim, que é meio estratégia da equipe, né? Então, talvez o Renato, ele que estava segurando para fazer um contra-ataque, teve algumas outras chances, assim, também não muito claro. Mas por isso que eu digo, é estratégia. Hoje em dia o futebol está muito de estratégias dos jogos. Assim, o treinador ele tem que saber estratégia antes do jogo, durante e conforme as situações mudar. Então, os times que estão... Hoje a gente vai falar tipo, do Palmeiras ali, do Fortaleza. Eu acho que são assim, são times que sabem jogar a cada partida, as estratégias. Isso que está fazendo a diferença dessas equipes, assim. De não é assim, jogo igual todos os jogos. Hoje em dia, com o futebol, não dá para você pensar assim. Então, cada jogo é um jogo, cada momento, cada campeonato, situações aqui. E você falou assim do Grêmio para ter. Eu acho que o Grêmio ele tem uma boa vantagem para ganhar essa Copa do Brasil e vai bem no Brasileiro, pelo fato dele estar jogando essas duas competições, né? Os adversários dele ali para frente agora, quem classificou o Atlético está jogando Libertadores. O Palmeiras jogando Libertadores, o Flamengo jogando Libertadores, o Corinthians ainda está jogando a Libertadores. São times que passaram assim que o São Paulo está na Sul-Americana. Isso vai pesar para frente para jogar muitos jogos assim, né? Então, talvez para a próxima fase ainda o Grêmio vem forte porque ele vai conseguir descansar a equipe porque não vai jogar não está jogando nenhuma outra competição internacional, né? Então isso também coloca o Grêmio mais forte ainda, na minha opinião, pelo menos para passar essa outra fase, ele entra como favorito, independente de quem que ele pegue ali. Bom, nessa pegada aqui que a gente falou da Copa do Brasil, acho que aqui o Botafogo e o Atlético Paranaense, acho que foi na mesma ideia aqui. Eu sempre tento puxar pelo lado bom das coisas, né? Tava muito pessoa criticando o Atlético por ele não ter chutado bola no gol, aqui o Furacão. Mas é que é a estratégia do jogo. Ele não precisava ganhar o jogo. Ele fez, o Turra montou um time para segurar o Botafogo e levou o gol ainda, acho que numa falha da defesa. Ele soube, o Botafogo não jogou tanto assim bem, fez o gol, mas não... o Bento pegou umas duas bolas no segundo tempo, mas defensáveis, assim, não é nada de milagre, eu acho. E foi para os pênaltis e aconteceu a mesma coisa que com o Galo, né? O melhor jogador deles lá, que é o Tiquinho, que está sendo destaque, perde o pênalti, o Tietê perde também, e isso influencia para o resto, e o Atlético já faz 10 disputas de pênaltis que não perde. E também foi estratégia, aqui que eu digo, o Turra, que é discípulo do Felipão, ele não precisa jogar bonito, ele precisa ganhar, né? É isso que ele quer. A torcida do Atlético pega muito no pé dele, talvez porque ele não tenha nome. Mas assim, eu vejo assim, que ele está no caminho certo aí e conseguiu passar sem o melhor jogador, né? Que é o Fernandinho. Acho que a estratégia do
Felipão barra Turra, deu certo. Concordo com o amigo, acho que eles foram lá exatamente para evitar uma desclassificação no tempo normal e uma convicção muito grande, uma força muito grande nos pênaltis, né? O Furacão tem. O amigo até ressaltou aí 10 passagens já e não perdem nos pênaltis, então acho que eles vão muito forte para os pênaltis. E o momento do jogo lá, parecia que as duas equipes já estavam com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Determinados 30 minutos para frente ali do segundo tempo, não teve mais nada. Não tem mais futebol. Teve uma coisa mais focada mesmo por resultado. E passou o Furacão, merecidamente também. Apesar de pegou um Botafogo muito empolgado, Newton Santos lotado, a torcida empurrando, um Tiquinho em ótima fase. Mas eu acho que a estratégia, aí que a gente vê a estratégia dos dois times, né? A estratégia do Botafogo era vencer no tempo normal. E não conseguiu, né? Venceu só de 1-0. Levou, igualou no agregado e foi para pênalti. E ali o mental, eu acho que a força do Atlético de prevalecer nos pênaltis acabou se sobressaindo. Eu acho que até pro Botafogo, como o Botafogo está na liderança do Campeonato Brasileiro, e muito bem, né? Só perdeu um jogo e o resto tudo vitória. Até foi boa essa eliminação, assim, no sentido que pode focar, né? Eu não acho que o Botafogo tenha assim um elenco para disputar três competições, como ele está fazendo. E como ele está bem no brasileiro, talvez assim pode focar nesse campeonato e brigar pelo título para frente, né? Então aqui eu acho que para o Botafogo que dá de remédio aqui jogou bem contra um time forte, que é o Atlético Paranaense. Então eu acho que aqui a pensar assim como eu falei que eu sou sempre penso no lado positivo, a parte boa de ser eliminada aqui pode focar no brasileiro, que seria assim, todo mundo fala muito da Copa do Brasil pelo fato da questão da financeira, né? E é um caminho mais curto para a Libertadores, mas ganhar um brasileiro é um charme diferente, né? Porque mais ser pontos corridos assim, então se conseguir focar em um time assim como o elenco não é tão grande assim do Botafogo de qualidade, conseguir ganhar um brasileiro vai ser bom. Então essa derrota para essa eliminação aí com uma vitória mostra que pode chegar para frente, né? Acho que pode focar aqui nisso. Eu até abriria a mão na Sul-Americana, se eu sou Botafogo, e focava só no brasileiro para tentar disparar nesses momentos aí para chegar bem no final do ano lá disputando o título do brasileiro. Eu já tenho uma posição um pouco divergente do amigo, mas o que eu divirjo é nessa questão da valorização do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Para mim, não vejo que é tudo isso, não. A competição mais importante para mim são as Copas. Estou aqui daqui a 2 anos, não vamos ter mais Campeonato Brasileiro, vamos ter 2 ligas diferentes. Então, não vejo com nada disso, não. Esse ano e o próximo é que vão ter os últimos campeões brasileiros mesmo. Em 2025 vão ter 2 ligas diferentes com clubes diferentes. Então, para mim, o brasileiro já não vai mais nada. O que vale são as competições de Copa mesmo, porque é mais legal. Agora, o Botafogo vai se dedicar, assim como o Fluminense, nós vamos falar daqui a pouco, e tem concorrente forte que é o Galo também para o brasileiro, né? Que também vai vir forte para o brasileiro. Então, ainda assim, vai ter uma boa concorrência para o Botafogo. O que pode pesar é exatamente a maratona ainda, querendo ou não, e um campeonato longo, né? Um campeonato longo, muitas rodadas, muita oscilação. Nós vamos falar do Fluminense daqui a pouco. Então, os clubes vão oscilar, né? E vamos ver o que vai ser lá mais para frente. Mas o Botafogo tá forte e merecidamente na liderança do Brasileirão. Antes do Fla-Flu, para a gente terminar, vamos falar aqui só do Palmeiras e Fortaleza. Acho que era muito difícil o Fortaleza reverter o placar, já tinha falado, né? Não só pelo placar de 3-0, mas pela forte equipe que é o Palmeiras. Eu venho dizendo aqui que para mim o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Tem um técnico que ele tem os problemas aí extracampo, mas ou ali com imprensa, não sei o quê, mas para treinar o time o cara consegue fazer. Mas o Fortaleza precisava ganhar o jogo, né? Para dar força assim para a sequência
da dele, ele sabia que tinha, até o Vojvoda deu entrevista e falou que ele queria ganhar o jogo. E conseguiu ganhar, foi uma boa, que ganhar do Palmeiras não tá difícil. Você sabe melhor do que eu, acho que é a terceira derrota só do Palmeiras aí no ano. E jogou bem o Fortaleza, foi um jogo interessante aqui, foi um pouco azar do Fortaleza para pegar um time tão forte e também ter perdido 3-0 o primeiro jogo, podia ser mais equilibrado, se fosse um ou empate, sei lá, uma diferença menor. Mas valeu pelo Fortaleza aqui, que eu acho que o Fortaleza está no caminho certo, está seguindo o caminho do furacão aqui, está se dedicando, tá, o time está se mantendo forte sempre. Pelo elenco que tem, não tem muito destaque assim de estrelas, mas consegue jogar bem. Ressaltar aqui, também já era meio certo que o Palmeiras ia passar, né? Esse jogo teve um domínio do Fortaleza, foi muito bem no jogo, não deu chance para o Palmeiras. Praticamente amassou o Palmeiras do começo até o final. Achou um gol num rebote, né? Diga-se de passagem, um chute despretensioso de fora da área, bateu, sobrou e o Luciano fez o gol. Mas já estava merecendo, já deveria ter feito até mesmo no primeiro tempo. Fez o primeiro gol e o único gol da partida aos 27 minutos, então sobrou pouco tempo ainda para correr atrás do prejuízo e o Palmeiras acabou jogando com o regulamento embaixo do braço. Isso era certo. Com relação ao Fortaleza, eu acho que ele está certo também nessa mesma estratégia do Atlético, do Furacão, focar nas Copas primeiro, é um time bem organizado, e vamos contar também que perdeu um dos melhores jogadores, né, que vendeu ali o Moisés, que estava arrebentando também no Fortaleza, estava jogando muito bem. Então, vamos ver como é que vai ser a preparação do ótimo treinador do Vojvoda aí para o restante do ano, que agora vai focar numa boa campanha no Brasileiro, que eu acho que vai vir uma boa campanha no Brasileiro, e como o amigo falou, né, lá favorito lá na Sul-Americana. Eu estou torcendo para o Fortaleza ganhar essa Sul-Americana, vamos ver se vai dar certo. E tivemos o último jogo, o Fla-Flu, né, de ontem. Eu pondero aqui que duas situações, eu acho que parece que o São Paulo ele sabe jogar contra o Diniz e ganhar o jogo. O Fluminense também vem em um mau momento, né? Foi taxado o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, mas agora tem aí 5 jogos sem fazer gol. A imprensa nacional que criticava muito, que elogiava o Diniz para ser o técnico da seleção, agora está criticando ele. É difícil aqui no Brasil essa situação, mas eu acho que o que pesou bastante aqui foi o cansaço do Fluminense. O Fluminense ele não tem assim um elenco forte para disputar as 3 competições. Então, e a intensidade que o futebol precisa e a intensidade que o Fluminense joga, isso pesou para essas decisões aí. E também teve um destaque que o Cano perdeu 2 gols, né? Ele nunca perdeu assim não, né? Ele raramente ele perde 2 chances de gol e perdeu as 2 que ele teve, então isso fez a diferença aí pro Fluminense, mas eu acho que focado no que ele quer, que é a Libertadores, também, eu penso assim que não é de todo mal que agora ele pode focar na Libertadores agora, né, o Fluminense. Sim, já até tinha antecipado um pouco a fala sobre o Fluminense, né, falando do Botafogo. Para mim, é o momento de oscilação do time. Eu acho que todos os times do futebol brasileiro vai passar por um período de oscilação e eu acho que o do Fluminense está vindo agora. E bem nesse momento de oscilação, coincidiu de cair num jogo de mata-mata com o Flamengo. Talvez se tivesse caído contra qualquer outro clube, talvez ainda estaria na Copa do Brasil, né? Mas como caiu com o Flamengo, aí esse momento de oscilação, acho que teve um fator crucial aí para a desclassificação do Fluminense na Copa do Brasil. Não é nenhum vexame, na minha visão, perdeu para um melhor elenco do país, que está tentando arrumar a casa. O Fluminense está com problemas de ataque, né? Acho que faz 4 jogos que não marca gols. 5 jogos. 5, né? 5 jogos, então tá com problema de ataque e eu acredito essa falta essa zica de gols aí é por conta do lado esquerdo, né? Que perdeu o Marcelo, vem perdendo aí os laterais esquerdos ali, os laterais da ala esquerda ali do Fluminense, que se contundiram e teve que improvisar o Guga lá, né? Então, eu acredito mais a isso. E a mídia, eu nem vou falar da mídia, porque os caras mudam de opinião
Mas Em sim, horas, ele né? fala, o Diniz, seleção, não sei o que e tal. Perdeu, não. O Diniz é isso aí, pipoca, não sei o quê. O Dorival estava acrescente, perdeu, mas já perdeu agora para o Sport. Não é assim, futebol não é assim. Eu acho que o Diniz continua fazendo um excelente trabalho ali no Fluminense, agora os resultados não estão vindo, né? E também concordo que sentiu desgaste de novo, a maratona de jogos. Não é fácil, a gente a gente gosta de criticar, gosta apenas de julgar. Mas se você for fazer o seu trabalho, sair daqui numa viagem, fazer uma logística de 2, 3 jogos, isso te arrebenta numa semana. Não, Né? e jogos difíceis que ele tá fazendo, né? Porque ele tá num grupo pior, o grupo mais difícil da Libertadores, com viagens longas lá para Bolívia de jogar. Teve ver o jogado contra o Corinthians, que é um adversário difícil, o Corinthians pressionado no brasileiro. São jogos difíceis, assim. Então, e outro, jogou bem ontem até o Fluminense, assim. Talvez não tenha aquele brilhantismo que estava tendo, mas como eu disse, não é nenhum vexame. Tanto que o Flamengo fez o gol e segundo tempo praticamente só se defendeu. Ele não fez o segundo gol no finalzinho lá no contra-ataque. Então, poderia dar um empate e ir para os pênaltis o jogo lá, mas acho que essa questão do desgaste que está focando, porque é muito mesclado o time do Fluminense, né? São jogadores bem experientes, jogadores muito novos, então tá difícil assim. E a intensidade, como eu falei, a intensidade que o Diniz quer não é difícil manter o ano inteiro, né? E perdeu o motorzinho dele, né? Porque do lado do André tinha aquele Alexandre que estava contundido. Então, isso conta, isso conta. E o desgaste referente à intensidade dos jogos, que foi o que o Flamengo fez no primeiro tempo, dá para ver naquele lance do Ganso, quando ele recua a bola para o zagueiro, mas o zagueiro também cansado, não sabia se a bola ia vir para ele ou para o outro, que estava um pouco mais recuado na direita, e sobrou livre para o Gerson, que perdeu o gol. Então, assim, um time que estava desgastado, sentiu a maratona de jogos de abril e maio, e que agora vai ter um refresco, né? Todos os times vão ter um refresco agora nesse mês de junho. Acho que a maioria FIFA, dos jogos, a maioria dos times vão fazer apenas 6 jogos, por conta da data FIFA. E eu acho que agora o futebol vai melhorar um pouquinho mais nesse mês de junho. Vamos ver como é que vai ser. Esse lance do lado do Gerson, do Ganso, parecia uma pelada, né? Quando o teu time da pelada tá perdendo de 4-0, vem 5 contra 1, o pessoal já larga. Deixa que leve o gol lá. Foi até engraçado, assim, mas por causa conta disso. Acho que tá o desgaste ali. E vamos ver essa mudança ali. Eu ainda acho que o Fluminense vai longe, assim, ainda. Não. Você tá fazendo uma. A gente pode analisar essa questão das ligas aí. Interessante essa tua tese de ter 2 ligas. Mas eu acho, né, que o brasileiro fortalece o brasileiro com essas eliminações. Tem bastante times bons, assim, o Botafogo, o Fluminense, o Fortaleza. Esses times aí vão jogar Galo. bem aí. O Galo, que foi eliminado. Veja, tem times que estão brigando lá em cima, né? Tem só o Grêmio que está ainda disputando uma. Então vamos. Tá melhorando o futebol brasileiro, na minha opinião. Hein? Eu sou sempre um otimista. Esse eu admiro no amigo. Tá, e eu não vi aqui, não achei. O sorteio vai ser hoje à tarde? Eu Vai não ser às vi a 3? data. Não sei se é hoje já. Mas se for, a Não, gente já né? faz um comentário depois lá no outro Então tá vídeo. certo. Beleza? Falou, amigo. Um abraço. Abraço, tchau.